Gente, vocês me avisem se tiver algum problema com o som, com a transmissão, por favor. Gente, então, boa noite. Dando continuidade aí ao nosso projeto Reconectar, né? Hoje é o nosso 5º encontro e o tema Liderança Compartilhada Compassiva. Meu nome é Reginaldo Valacho, eu sou o supervisor do Programa de Clínica Médica, residente de Clínica Médica do Odilon, coordenador de ensino da clínica, diretor clínico, e muito feliz de estar fazendo parte de um grupo, de fazer parte de um grupo aí tão bacana que está muito entusiasmado com esse projeto. Então, o objetivo da sessão de hoje é a gente conversar um pouco sobre essa liderança que é de todos, por todos e para todos, né? Assim, será que talvez nem precisasse da apresentação, que eu acho que a gente tem uma tradição no Odilon de acreditar que a liderança precisa ser compartilhada, né? Que a gestão precisa ser participativa. Mas vamos navegar um pouquinho nesse tema, e eu preparei um roteirozinho aqui. Primeiro, aproveitar assim, a oportunidade, talvez até fazer uma propaganda para quem não participou, né, de ver os vídeos, acho que vai facilitar aí a continuidade do projeto. Então, nós estamos terminando um prólogo aí do projeto, acho que seria legal, né, ver esses vídeos anteriores. A CNV ela é central, né, para nós, a comunicação não violenta, porque é esse tipo de comunicação, né, que promove uma linguagem compassiva, né, a linguagem da vida, e ajuda, ou talvez seja essencial, para promover, né, um clima interrelacional e uma cultura organizacional que a gente gostaria de ter, né, positivas e que promove o crescimento de todos. E aí sim vamos tentar definir melhor o que é a liderança compartilhada e compassiva. Vamos fazer um exercício de salas simultâneas e voltar para uma discussão. Ver se eu consigo ver vocês aqui, ver alguém. Então, passando rapidamente sobre o que a gente já viu, né? Então vamos voltar lá. No primeiro encontro, a gente falou muito sobre de onde veio a inspiração para o projeto, né? Então, essa inspiração vem de inúmeras iniciativas, né? De um corpo de evidências aí muito forte, que mostram que é necessário, né, essa ação, né, essa proatividade para promover a compaixão, fazer uma revolução da compaixão, né? Estudar como transmitir ou como transferir habilidades relacionadas à empatia e à compaixão. E a gente tem uma referência muito forte, né, do IHI e do NHS, né, que nos dizem que isso é estratégico para, né, fazer esse investimento é estratégico para promover a qualidade e a segurança na saúde, né, que são o nosso objetivo maior. Nós trabalhamos muito os conceitos, né, de empatia, compaixão, respeito e segurança psicológica, que são centrais para o projeto, né, e vimos no segundo encontro que existem evidências bem convincentes, né, se é que a gente precisa delas, de que compaixão tem efeitos muito importantes sobre desfechos clínicos para os pacientes, a experiência dos pacientes, a experiência dos trabalhadores, né, e até reduzindo, talvez, o desfecho mais importante aí no trabalho, que é o burnout, a redução de custos e a redução de litígio, cada vez mais importante na nossa sociedade. Então, com isso ficou bem claro, né, que investir em compaixão promove aí os objetivos da gestão participativa de um modo geral, né, que é na saúde, que é melhorar a saúde para os pacientes a custos sustentáveis e com boas experiências, não só para os pacientes, mas também para os trabalhadores. Esses 4 pilares aí, eles caminham juntos, né? Acho que a construção não sustenta quando um deles não está legal. Na segunda-feira, o Braga trouxe para a gente contribuições muito importantes, né? Mostrando para a gente que o propósito ele é central, né? Na prevenção do burnout, né? E na promoção dessa alegria no trabalho, e que a gente aprende isso com referências muito antigas, né? Com os filósofos gregos, aí, principalmente do estoicismo, e que isso nos ajuda a ter resiliência, principalmente em tempos difíceis. Na terça, a Nath, com os convidados aí, a Raila e o Paulo, trouxeram para a gente a linguagem das necessidades, né, substituindo a linguagem dos julgamentos
Acho que nos trouxe aí um embasamento muito interessante para o que a gente vai falar hoje. Então, ficou bem claro que a CNV é aquela linguagem que procura observar sem julgar, que os julgamentos eles nos afastam, né? E essa observação procura perceber os sentimentos que estão sendo expressos com aquela linguagem, que às vezes parece uma linguagem rude ou violenta. Por trás delas, desses sentimentos, existem necessidades, e aí só depois desses 3 passos é que a gente tem que pensar numa resposta, né? E agir com uma resposta, e não simplesmente ter uma reação rápida e impensada, que na maioria das vezes é violenta, que é a antítese da comunicação não violenta. Então, necessidades é a palavra-chave que a gente vai abordar hoje. E essas necessidades, a forma como elas são atendidas ou não, elas definem 2 aspectos aí fundamentais das instituições: a cultura organizacional e o clima interrelacional. E tanto a cultura organizacional como esse clima, eles dependem fortemente de lideranças, né? Então, é como se as lideranças fossem aí os índios que fazem a dança da chuva para que a gente tenha um ambiente fértil, né, nas instituições. E então não depende de uma pessoa, né? Depende dessa liderança compartilhada para que o clima das relações entre as pessoas seja um clima agradável e que para essa cultura organizacional seja uma cultura positiva, né, que promove aqueles 4 pilares lá da qualidade, como a gente bem falou. Então, essa cultura, a gente poderia falar o seguinte, que ela é o jeito que a gente faz as coisas por aqui, né? Se a gente tivesse que perguntar como é que é a cultura lá no hospital onde você trabalha, na instituição onde você trabalha, essa pergunta poderia ser feita: olha, como é que é o jeito que as pessoas fazem as coisas por lá, né? Então, por trás dessa resposta, a pessoa vai falar: lá é muito legal, lá é bacana, né? Nossa, é muito bom trabalhar lá. E ela vai lembrar das normas, dos rituais e das regras não escritas, né, que fazem essa cultura e que determinam os comportamentos das pessoas e os valores, né, que estão por trás dos comportamentos. Isso parece bem teórico, né, e é interessante que é algo difícil, né, da gente comentar, né, porque essa cultura, talvez a gente conheça mais essa cultura nas conversas de corredor, nas expressões, né, faciais das pessoas, na comunicação não verbal das pessoas, talvez principalmente no final de um dia de trabalho, do que descrevendo, né? Mas eu disse que a gente ia falar muito sobre necessidades, né? E não é à toa que a comunicação não violenta foi o nosso foco de agenda formativa nesse último trimestre, porque é a linguagem das necessidades e não dos julgamentos. Então, o objetivo é de trazer essa linguagem do pessoal, né, das relações pessoais, em casa, com a família, né, e para as relações no trabalho, né? E falar de necessidades, a gente vai lembrar sempre aí, né, da hierarquia das necessidades, né, proposta pelo Maslow, e que foi assim reforçada e talvez até reinterpretada, né, durante a pandemia, né, pensando muito aí nesse movimento pelo respeito, pela gentileza, né, pelo resgate, pela reconexão, né, pelo reconectar, como a gente deu o nome aqui do nosso movimento. Então, mesmo para as necessidades básicas, a gente precisa de conexões e de comunidades, né, relembrando. A gente não vai ter o pãozinho se não fosse o padeiro, não fosse, né, as pessoas que plantaram aquele trigo, né? Então nós todos dependemos, mesmo para aquelas necessidades mais básicas, fisiológicas, a gente precisa viver em comunidades, né? Para segurança muito mais ainda, mas as outras necessidades mais nobres, elas precisam da liderança compartilhada. Espero que fique claro, assim, se não está para alguém, o que é essa liderança compartilhada que permite atender às necessidades, né, de conexão no trabalho, né, que tem tudo a ver com o amor e o pertencimento, né, está no espectro do amor e do pertencimento, que é só com a liderança compartilhada que a gente vai também atender às necessidades de respeito e autoestima, atuando aí nessa cultura, e de realização pessoal no trabalho, né. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa liderança compartilhada, e ela é basicamente a gente reconhecer que todos somos líderes, né? Mas que história é essa de reconhecer que todos somos líderes, né?
Bom, a gente poderia começar pensando aí nas referências que nos dizem como é feito um expert, né? Aqui, no caso, a referência utilizada para formar profissionais médicos, mas nós estamos bem convencidos no Odilon que ela se aplica para toda a equipe multiprofissional, né? Em maior ou menor escala, um ou outro papel vai ser mais importante, vai preponderar, mas acho que a maioria dos profissionais vão precisar estudar um pouco, né? Vão precisar ser estudiosos daquele assunto da sua profissão, e vão precisar exercer esses papéis aqui, além do papel de estudioso, né? O papel de ser um bom comunicador, um bom colaborador, o papel de defensor da saúde, o papel de líder e o papel de profissional. Então, esse modelo, ele pensa o seguinte: olha, não adianta só você dominar a técnica, né? Você precisa, além de ser esse estudioso e esse expert, né? Você precisa exercer esses outros papéis. E chama muita atenção nossa no projeto o papel de líder, porque a liderança é que vai fomentar essa cultura que a gente quer desenvolver, e o papel de colaborador, né? E a gente vai ver que na liderança compartilhada, os dois papéis, de colaborador e de líder, eles se sobrepõem em muitos momentos do dia, em muitos momentos, né? Então, o líder que é pensado, né, para esse papel, o que é esse líder, né? Então, é o líder que, como eu falei, né, ele colabora e promove colaboração, né? Ele contribui e promove contribuição. Então, isso é que é ser líder, nas competências lá que fazem esse papel, né? Cada papel é feito de várias competências. Essa referência do Camésio nos diz isso, né? Então, ser líder é isso, ter essas competências, a competência para contribuir e promover contribuição, engajar e promover engajamento, né? Esse terceiro aqui parece muito importante, né? É aquele que se preocupa com a autoconsciência e a autorreflexão, que é o que nós estamos fazendo, né? Fazendo aí, com esse movimento, promovendo que as pessoas se encontrem, né? Que elas tenham um olhar para o seu local de trabalho, pensando aí na sua autoconsciência e como são as relações ali, né? Agora, olha, o líder, ele segue líderes, né? Então, acho que a gente precisa avançar muito nisso no Odilon, né? Volta e meia, a gente faz a gente tem algumas campanhas, algumas coisas que a adesão, às vezes, não é tão grande, né? Então, talvez a gente tenha que aprender muito que a liderança compartilhada pressupõe que, né, o líder segue líderes também, né? E como ela é compartilhada, quem vai ser o líder da vez vai variar muito, né? E o líder busca feedback, né? Ele busca informações sobre a sua performance para melhorar em todos os aspectos, em todos aqueles papéis que a gente comentou. É interessante a gente lembrar que, em 2012, o NHS, o Sistema Nacional de Saúde inglês, que é o nosso modelo, né, o modelo para o SUS, ele chegou à conclusão de que investir na liderança, investir em competência de liderança, era estratégico para que o Sistema Nacional de Saúde continuasse com qualidade, né, para que ele não perdesse qualidade. Então, sustentar a qualidade requer liderança. E eles estavam muito preocupados, né, com o aumento dos custos, né, situações acontecendo pelo mundo afora, e que isso pudesse trazer implicações para a qualidade do serviço no Reino Unido. E aí eles lançaram uma matriz de competências de liderança clínica. E o que eles querem dizer como liderança clínica? É a liderança voltada para as relações entre profissionais e pacientes. Então, a liderança clínica é a liderança que diz respeito aos encontros entre profissionais e pacientes. Isso é que é a liderança clínica. Não quer dizer que seja o cirurgião não esteja envolvido, ou a enfermeira não está envolvida. Todos que encontram, direto ou indiretamente, paciente, fazem liderança clínica, né? Então, desde o pessoal do apoio, do hospital, todo mundo que contribui, de certa forma, para que os encontros clínicos sejam produtivos, né? Então, os encontros entre os profissionais de saúde, eles fazem liderança clínica. E olha que interessante o que foi proposto em 2012, né? Como marcos de competência, né? Então, as perguntinhas que os profissionais deveriam se fazer para avaliar as competências de liderança clínica. Eu reflito sobre os meus valores e como eles influenciam meus comportamentos e que efeito eles têm nos outros. Então, olha que interessante, aqui já está ligando valores a comportamentos, né?
e falando que os meus comportamentos têm efeitos nos outros. Eu ajo de maneira transparente, honesta e inclusiva, respeitando os outros. Olha o respeito aparecendo, né? Com suas culturas, crenças e habilidades. Eu ouço e considero as necessidades e os sentimentos dos outros. E, por último, eu busco ativamente a contribuição e a visão dos outros. Então, o que eu acho interessante é que, quando saiu essa matriz, muita gente ficou entusiasmada, ela virou referência no mundo todo, né? No programa de clínica a gente utiliza essas referências, mas a palavra compaixão não apareceu, né? Nesse documento, nessa referência. Mas, apesar da palavra não aparecer, toda vez que apareceram aqui os outros, né? E com essa perspectiva, né? De como que uma fala minha, né, um jeito de apresentar uma comunicação não verbal pode influenciar o outro, né, a importância do respeito e as necessidades e os sentimentos, a compaixão está aqui dentro, né? Não tem dúvida que compaixão foi incluída na matriz de competência de liderança clínica de 2012. Mas o que a gente vai abordar hoje é que, então, 10 anos passados, hoje a liderança compassiva ela se tornou a premissa básica. Então, ela era mencionada naquele documento, em 2012, hoje ela não é mencionada, né? Ela dá título, ela puxa, né? Então, a compaixão passou a ser centro, aí a gente vai falar mais sobre ela, para a gente entender melhor essa proposta de liderança compassiva e compartilhada. Talvez a questão crucial nessa história seja o cimento que junta as nossas competências, né? Então, todos nós profissionais somos competentes, nós, né, estudamos, nós formamos, nós temos treinamento, né? Nós passamos um concurso público, então todos nós temos competências. Agora, o que une essas competências, né? Assim, o que está na essência para nos fazer exercer aqueles papéis, né? Será que, né, como disse um ex-ministro nosso aí, né? Será que são as prerrogativas, né, que nos fazem ser, às vezes, vaidosos e orgulhosos da profissão? Será que a hierarquia e a competição? Acho que muitas vezes na faculdade as pessoas são formadas muito para pensar, talvez principalmente os médicos, né, para pensar muito nisso, prerrogativa, hierarquia e competição, né? E o paradigma que a gente precisa mudar realmente é sair desse cimento, que não é positivo, para um cimento aí de empatia, de respeito, de compaixão, unindo todas as nossas competências. Então, como é que isso acontece na prática, né? Que eu falei que é tão difícil falar sobre um assunto que é muito mais fácil vivenciar do que falar sobre ele, né? Então, acontece no dia a dia, por exemplo, quando a gente encontra, né, um colega, ou às vezes até um paciente, né? Está tudo bem, né? Então, liderar é basicamente sair da zona de conforto. E o que é a tendência nossa, né? O que acontece quando a zona de conforto nos puxa, a gente não quer sair dela, né? Tá tudo bem, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando a gente esconde algo, né? Quando as coisas não estão bem, coisas ruins podem acontecer, né? Então, a compaixão é o antídoto para isso. A compaixão ela vai fazer com que a gente saia de nós mesmos, né? Saia desse conforto nosso, vá até o outro, se coloque no lugar dele, né? Com a empatia, né? E aí a gente vai ver que talvez não esteja tudo bem, né? Então, é a compaixão que nos permite ver que, olha, não, você está mal, né? Nossa, você está mal, né? Nossa, você está na luta. Esse aqui já está mais ou menos, né? Então, aqui em Minas, às vezes, até é comum, né, as pessoas falarem, tá tudo mais ou menos, né? Só que aí ninguém quer saber nem o mais e nem o menos. Né? Não, tá tudo firme, né? Então, assim, estou satisfeito, mas talvez a gente quisesse que as pessoas estivessem se sentindo realmente bem, né? Assim, não, eu estou muito bem, estou contribuindo, estou melhorando, estou ajudando os outros a melhorarem, né? Estou próximo aí da realização. Então, essa referência para a gente é importante de que a atitude compassiva, né, e a liderança compassiva, ela começa com esse ato de sair um pouquinho da zona de conforto, né, do tá tudo bem, para realmente eu quero saber se está tudo bem, né? E aí, quando eu faço essas perguntas, na verdade, talvez eu queira, como líder, né, o líder gosta de conhecer a situação, né, de fazer o diagnóstico de si mesmo, né, como a gente mencionou lá, e fazer o diagnóstico das pessoas à sua volta, né? Quando eu falo fazer o diagnóstico, eu falo em se colocar no lugar, ter empatia e entender, né, o que está por trás ali talvez de qualquer manifestação de sentimentos,
para entender as necessidades e, portanto, aí depois sim agir, né? Então, a gente quer saber, peraí, como é que está o nível de compaixão, né, dos nossos colegas, né? Então, tem um nível baixíssimo aí que muita gente chama de fadiga de compaixão. Será que a pessoa está aproximando disso? A fadiga de compaixão, ela prenuncia o burnout. Então, é aquela pessoa que já está indo para o trabalho, não está conseguindo se conectar com as pessoas, ela está sentindo uma desconexão, uma falta de energia, né? Então, se está lá embaixo. Mas ela pode estar ali no meio e a gente pode ajudar e a recarregar um pouco, né, esses níveis aí de compaixão. A mesma coisa o emocional, né? Como é que está o seu emocional, né? Eu estou conectado, eu estou desconectado. Então o líder tenta fazer essa avaliação, né? Olhar de fato para né? Para essa pessoa, para tentar entender o estado emocional, né? A mesma coisa com o propósito. Vocês lembram que ter propósito é algo fundamental, né? Como é que está essa pessoa aqui? Será que ela, né, tem um propósito? Ela percebe um propósito, um significado, né? Ou não? Está tudo sem sentido? Não, está tudo pleno. E onde que a pessoa está naquele dia, naquela situação? E a mesma coisa com o cuidado, né? Então, a gente não pode nem ficar só cuidando da gente mesmo e nem cuidando só dos outros, né? A gente precisa do autocuidado e do cuidado dos outros também. A gente não consegue cuidar bem dos outros se a gente não cuida da gente. E nessas relações do dia a dia, quando a gente pergunta se está tudo bem, a gente deveria querer saber sobre todas essas coisas para que um ajude o outro a melhorar, né? E talvez por último, né, como é que a pessoa está se adaptando às situações difíceis que todo mundo passa, né? Será que ela está lidando bem tá tendo resiliência ou está caminhando aí para esse esgotamento? Então, a gente poderia pensar, peraí, então o burnout é o extremo, o objetivo maior né, é evitar o extremo, né? De jeito nenhum, né? O objetivo é promover vida, né? Então, como a base aí da compaixão é ajudar as pessoas a atender as necessidades para viverem, né, plenamente a sua vida. Então, não é simplesmente evitar o pior, né? É promover o melhor. Mas lógico que o burnout ele nos preocupa demais, né? E toda vez que não há compaixão e que as pessoas não perguntam e está tudo bem, né? Sempre, o que acontece? Nós vamos colocar muita coisa debaixo do tapete, né? Se eu falo que está tudo bem e não está tudo bem, eu estou colocando algo debaixo do tapete a meu respeito, a respeito da instituição, a respeito do meu serviço, né? A respeito daquela unidade onde eu estou trabalhando, e nada melhora, porque está tudo bem, né? Às vezes a gente não fala que está tudo bem, mas a gente acha um culpado, né, e faz um julgamento, e aí está tudo resolvido também. Então, colocar as coisas debaixo do tapete é talvez o comportamento, né, vamos dizer assim, que a liderança compassiva e compartilhada quer evitar, né, porque esses são momentos de aprendizado. Então, não podem ser perdidos, né? E quando a gente fala em colocar as coisas debaixo do tapete, a gente pensa muito em segurança psicológica. Então, ela é central para a liderança compassiva e compartilhada, né? Então, a gente quer promover essa segurança, que é essa crença de todos, né, que o local de trabalho é seguro para se manifestar, com ideias, com dúvidas, com preocupações e até erros, né? Um senso de confiança que a sua voz tem valor, que as pessoas estão no local seguro. E aí, só relembrando que segurança psicológica não é ser agradável, não é garantia de que as suas ideias serão aplaudidas, não é ausência de conflitos, nem licença para viver reclamando, né? Não é permissão para trabalhar menos e nem é um objetivo em si, né? A segurança psicológica é o que permite, né, o aspecto da cultura organizacional que permite que as pessoas façam perguntas, admitam fraquezas ou erros, ofereçam ideias novas, façam críticas para não deixar as coisas debaixo do tapete, né? E aí sim a gente vai conseguir aquela história de que nós vamos obter bons resultados para os pacientes, para a sustentabilidade, para as experiências de todos, se nós estivermos num local em que tem alta segurança psicológica e que todos estão engajados por melhores resultados, né? Vamos evitar a zona da ansiedade, em que está todo mundo, os parâmetros, né? O compliance está sendo até bom, mas o nível de ansiedade é altíssimo, né? E nem aquela zona de conforto terrível, né? Que as pessoas, todo mundo fala o que quer, mas, né, talvez fale até demais, talvez tenha até fofoca demais, mas a performance está muito ruim, né?
E muito menos a zona da apatia, que não existe nenhuma coisa nem outra, né? Nem segurança psicológica, existe medo, mas a performance está muito ruim. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, fica mais fácil da gente pensar qual estilo, né, de liderança a gente gostaria de ter, né? Então, a liderança compartilhada, ela tem mais a ver com delegar, né, de alguém chegar, né, alguém dentro da hierarquia que está acima da pessoa que está ouvindo, né? Então essa pessoa hierarquicamente superior fala: vou te falar o que você deve fazer. Então estou te delegando aqui, você tem que fazer. E a gestão participativa, né, que tem tudo a ver com a liderança compartilhada, né? Que não é isso, olha, vamos trabalhar juntos nesse problema, vamos negociar, vamos colaborar, vamos facilitar, vamos refletir, né? Então, esse sim é trazer para a pessoa condições, né? Essa palavra empoderar era bem anglicismo, mas ela é muito apropriada, né? Da gente, esse estilo de liderança compartilhada. Então, a gente poderia pensar que a liderança diretiva, ela tem muito a ver com melhorar a compliance, né? Será que isso é bom para as instituições de saúde? Né? Muitas experiências aí com as acreditações mostram para a gente que não é tão legal, que o que realmente promove melhorias, né? Não é à toa essa mudança do foco para a compaixão, é a gestão participativa que busca a compaixão. E buscar a compaixão é mexer com o coração e com a mente das pessoas e não ficar engrossando, né, os livros, os registros lá de normas, de protocolos. Então, o líder compassivo, quem é esse líder? Quais são as características dele, né? Ele é aquele que facilita o consenso, né? Que mostra a direção, ajuda a chegar no consenso sobre a direção que a instituição quer tomar, o que o serviço quer tomar, né? Sobre as prioridades e sobre os objetivos. O líder compassivo, ele promove a performance efetiva, né? Então, ele está atento a formas de melhorar os resultados mesmo daquele serviço. Ele é um modelo de compaixão e de apoio para as pessoas, né? Então, é a antítese do tá tudo bem, achamos o culpado, tá tudo bom, o tapete aqui, né? Se alguém vier aqui, vai conhecer muito mais a instituição pelo que está debaixo do tapete do que conhecer a instituição pelo que as pessoas expressam, né? De modo transparente. O líder compassivo promove o aprendizado coletivo e promove coesão e efetividade no trabalho em equipe. Parece que tudo isso é muito fácil, né? Talvez seja melhor a gente até pensar em exemplos para tentar entender um pouco, né? Mas fica bem claro que o líder compassivo, né, ele também é colaborador, né? Então, o líder compassivo, ele muda de posição, né? Ele também colabora, e ele pensa junto, e ele busca junto, né? Então, ele promove essa história de que, olha, gente, liderar aqui é algo de todos, por todos e para todos, né? E liderar não é subir na hierarquia, né? Liderar é estar a serviço, né? E chamar as pessoas, ver a necessidade das pessoas, principalmente, e buscar atendê-las, né? Então, voltando na CNV, para a gente ainda entender um pouco melhor essa história da liderança compassiva, a CNV nos diz que toda vez que a gente vai comunicar com alguém nos diz algo, a gente deve observar sem julgar, pensar que sentimentos, né, estão sendo expressos ali. Será que essa pessoa está triste? Será que ela está frustrada? Será que ela está alegre? Né? E por trás dessa expressão de sentimentos, que necessidades foram atendidas ou não atendidas, né? E aí sim a gente vai poder responder, né? Porque se a gente não fizer esses 3 passos iniciais, o risco é muito grande de que a gente fale a primeira coisa que vem à mente e que isso seja uma reação, e a reação com frequência ela é um julgamento, né? Então, muitas vezes, você é excepcional mesmo, você é fantástico, né? Isso é uma reação, né? Isso não é uma resposta. Ou, você sempre deu problema, né? Então, julgamentos, né? Então, esse foco nas necessidades, ele está presente também na liderança compassiva. Olha as semelhanças aqui. Então, a liderança compassiva, ela nos diz o seguinte: com os nossos colegas de trabalho, a gente, né, os integrantes da equipe, os integrantes da instituição, de outras equipes, se nós queremos exercer essa liderança compassiva, a primeira coisa é, toda vez que alguém precisa da gente ou para a gente para conversar alguma coisa, seja sobre o trabalho ou não, a gente precisa escutar com fascínio. A fala lá do
da referência do NHS, né, do Michael West. Então, basicamente, é estar presente, né? Será que a gente ouve as pessoas que nos param para, né, para manifestar alguma necessidade nos corredores do hospital, nas nossas reuniões, né? E aí, se a gente escuta com fascínio, se a gente está realmente presente quando alguém vem para comunicar com a gente, aí sim nós vamos entender o quê? O que o outro enfrenta, né? O trabalho, ele pressupõe enfrentar, né, um pouco. A gente sai de casa, né, pensando, poxa vida, hoje, se lá não tem segurança psicológica, nossa, eu tenho que tomar um maior cuidado com o que eu falo, porque eu não quero parecer incompetente, eu não quero parecer estúpido, né, burro, e eu não quero parecer intrusivo, né, cri-cri, né, enjoado, né? Então, as pessoas vão mostrar para a gente qual que é a cultura, se elas saíram de casa com esse medo, ou se elas saíram de casa, não, eu vou trabalhar e vou fazer o melhor, né, e vou buscar ajuda quando eu precisar, né? Então, esses dois pontos aí, escutar e entender, parecem muito fáceis, né? Mas será que eles acontecem? E aí sim, só depois de escutar com fascínio e entender o que o outro enfrenta, né, é que aí sim eu vou poder me colocar no lugar dele, e aí sim a gente vai, provavelmente juntos, a gente vai buscar uma solução, uma ação inteligente para atender aquela necessidade. Então, no sistema de saúde, nunca é simples, né? As soluções simples, geralmente, não são soluções. Então, ajudar requer uma ação inteligente, na maioria das vezes, colaborativa, né? Geralmente vai envolver mais pessoas, por isso que a gente precisa da liderança compassiva e compartilhada. Então, a empatia é central, né, nessa história, porque sem ela, talvez eu não perceba como necessidade, né? Eu perceba como uma exigência, ou eu perceba como, né, uma demanda de alguém que eu julguei, ele é bem fraquinho, então está precisando disso, ou ele é muito enjoado, ele está precisando disso, né? E não, ele é alguém que quer ser um melhor profissional e que quer que a equipe funcione bem, e aí eu estou entendendo direitinho essa necessidade, né? Então, a proposta do NHS, então, ela diz que uma liderança compassiva para serviços de saúde compassivos. Então, ela procura atender essas necessidades que as pessoas têm de conexão, de respeito à autoestima e de realização profissional. Então, basicamente, a necessidade atendida é aquela pessoa que vai trabalhar, né, e que ela saiu de casa, ela não falou, eu tenho que trabalhar, né? Ela falou, nossa, eu vou trabalhar, eu escolho trabalhar, né, eu decidi trabalhar, porque lá é o lugar que eu ganho meu pão, lá é o lugar que eu dou conta, né? Eu estou no lugar certo, lá eu dou conta das minhas tarefas, né? E lá eu posso pedir ajuda e contar com ajuda. Então, quando que as necessidades não seriam atendidas? Seria o inverso disso, né? Como eu comecei a falar, a pessoa que sai de casa, não, eu tenho que trabalhar, e chega lá, não estou no lugar certo, não queria estar aqui, né? Nossa, não estou dando conta das minhas tarefas. E será que alguém me ajuda? Não estou encontrando ajuda. Então, a liderança compassiva, ela procura, nessas necessidades, entendendo essas necessidades, né? Escutando, sendo empático, realmente atender a essas necessidades. E a gente poderia pensar em liderança como algo assim muito complexo, né? Mas toda vez, né, que as suas ações inspiram os outros a sonhar mais, aprender mais, fazer mais e se tornar mais, você é um líder. E o mais aqui não vamos entender como quantitativamente, né? Vamos entender como fazer mais e melhor, né? Como realizar mais, né? Então, liderança compassiva é sobre atender as necessidades. Com exemplos, isso vai ficar mais fácil. Então, os exemplos de liderança compassiva, você notou que alguém está enfrentando uma barra. Basicamente, é isso que acontece no hospital, né? Alguém está enfrentando alguma barra. Pode ser uma barra pessoal, pode ser uma barra por causa de uma tarefa, né? Os exemplos aqui, eu vou focar mais no trabalho, talvez para estimular aí uma discussão de ações bem pragmáticas mesmo, né? Então, para cada ação, vamos pensar, né, em cada etapa, né, da gestão, da liderança compassiva.
Então, ser um líder compassivo, né, e a liderança é de todos nós, é estar presente e escutar com fascínio essa pessoa que está enfrentando uma barra. Entender o que está se passando. Eu estou falando de enfrentar uma barra, mas poderia ser também uma pessoa que está comemorando algo que aconteceu, né? E que a gente precisa valorizar e sustentar para que continue acontecendo. Então, estar presente, escutar com fascínio, entender o que está passando, ter empatia com o sofrimento e ajudar de modo inteligente. Então, vamos pensar. Esse sinalzinho aqui, ele está presente nos hotéis, né? Na porta aí dos apartamentos dos hotéis. Por favor, não perturbe. Então, aí a pessoa, essa aqui é uma comunicação, mostra para a gente que a comunicação ela pode ser escrita, pode ser verbal, pode ser não verbal, né? E que ela deve mostrar necessidades. Aqui, qual que é a necessidade? Óbvia, né? Necessidade de descanso. Eu não quero ser acordado, eu quero descansar, não quero ser perturbado, né? Será que no hospital isso acontece, né? Será que a gente perturba o sossego dos pacientes que, às vezes, depois de um controle de dor, conseguiram dormir e a gente perturba esse sossego de alguma forma, né? Quantas vezes a gente faz uma punção venosa e coloca um acesso venoso desnecessário, só porque foi prescrita uma dipirona, se necessário? Isso, infelizmente, ainda continua acontecendo, né? Coleta de sangue às 4 horas da manhã, né? Eu sofri com isso, viu? Não é nada agradável você acordar às 4 para colher o exame, depois às 6 para receber a medicação. Vamos pensar uma pessoa que está cheia de tarefas, aí chega para ver um paciente, e o paciente está no celular e não te dá atenção, ou, né, você está examinando, querendo terminar a avaliação e ele não te dá atenção, né? O que você poderia pensar? Qual que seria uma atitude de liderança compassiva, e quem deveria fazer essa liderança compassiva, né? Sendo que o profissional de saúde está tendo uma experiência negativa, que ele ficou irritado, né, porque uma necessidade dele não foi atendida e ele ficou bravo com o paciente, né? Como é que seria essa situação, né? Então, de novo, a gente volta muito naquela história, né, de que alguma coisa acontece e, para essa situação, talvez faça com que a pessoa, se for perguntada por alguém que quer escutar, ela não vai responder está tudo bem, né? Ela vai falar alguma coisa, não está tudo bem, na hora que aconteceu, né? Então, talvez ela esteja falando, olha, eu preciso de uma ajuda para entender uma necessidade. Na hora de buscar exemplos, eu achei melhor trazer uns exemplos bem, assim, que mostrassem que é algo de todos nós, né? Lá na UPA do Odilon, andou acontecendo muito de entupimento das instalações sanitárias lá, né? Dos encanamentos lá, e a percepção dos profissionais da limpeza de que percepção não, né? A constatação deles era porque as pessoas jogavam papel, toalha no vaso sanitário, né? E aí, vamos fazer esse exercício, né, de empatia. Se você encontra uma funcionária, ela está de cara amarrada, né? E aí você fala, está tudo bem? Se você realmente escuta, se o ambiente ali é bem compassivo, ela vai se sentir à vontade para falar, não está não, de novo, né? Jogaram papel, entupiu, e olha aqui o trabalho que dá, e a gente vai imaginar que não é um trabalho tão agradável assim, né? Desentupir um vaso sanitário, né? E aí, qual poderia ser a nossa atitude, né? A gente poderia simplesmente falar assim, não tem nada com isso, então não quero saber de escutar, né, com fascínio essa história não tem nada de fascinante, né? Ou então a gente responde com uma empatia, aquela simpatia, né? Nossa, que chato, já aconteceu na minha casa também e tal, né? Ou a gente poderia falar, mesmo, mas está acontecendo muito assim, estou vendo que você está muito irritada, né? Então, usar o CNV e usar liderança não compassiva, né? E que são muito parecidas. Então, né, eu percebi que você, né, a reação que você teve, quanto que isso te incomodou, e me coloco no seu lugar, nossa, isso deve ser muito, muito desagradável, né? Então, vamos pensar junto uma solução, né? E olha que interessante, essa ideia veio porque alguém colocou essa placa lá no banheiro lá da UPA, né? Pelo amor de Deus, não joguem papel no vaso. O que vocês entendem quando uma pessoa fala pelo amor de Deus, né? Assim, ela está fazendo uma manifestação religiosa? Não, né? Ela está falando, olha, eu já apelei para tudo, né? Eu não encontrei liderança compassiva
que ajudasse a atender essa minha necessidade de não ser perturbada na minha rotina de trabalho, né, que já tem tanto serviço, por um evento inesperado, evitável, que detona, né, o meu dia de trabalho. Né? Então, pelo amor de Deus. Então, essa solução aí foi legal? A gente poderia até pensar em outras, né? Então, a gente poderia pensar, peraí, isso está acontecendo no banheiro só dos funcionários, isso está acontecendo no banheiro do público, né? Que ações a gente poderia pensar? Olha aqui, tem o pessoal que faz lá, eu tenho uma televisão ali na espera, quem sabe a gente faz uma campanha ali, quem sabe a gente coloca um aviso do lado da toalha, né, do dispensador de toalhas de papel, né? Se está acontecendo no serviço, vamos discutir isso, vamos falar isso na reunião. Você podia até vir, 5 minutinhos lá, você faz um apelo para todo mundo ajudar, porque realmente não tem sentido. Quantas vezes que aconteceu essa semana, entenderam a diferença? Assim? Então, mas não, isso não diz respeito, né? Isso é coisa lá da manutenção, isso não tem nada a ver comigo, né? Tem, né? A outra história que eu pensei de apresentar aqui foi uma colega, né, num dia de chuva, ela queria pegar o táxi, embora do hospital, só que não estava mais no horário de sair pela saída do pronto-socorro. E eu tenho certeza que essa colega teve um dia assim, cheio de experiências boas. Né? Mas aí no outro dia eu encontrei e falei, e aí, tá tudo bem? Ontem, você acredita o que aconteceu? Ontem eu molhei toda porque eu tentei sair pela porta lá do pronto-socorro e o guarda ele falou, não podia de jeito nenhum, que é norma. E eu falei com ele, falei, olha, eu vou ter que dar a volta, não tem táxi do outro lado, né? E ele falou, não, né? Não, nesse horário não pode. Né? Mas não pode abrir uma exceção, que, né, vai fazer algum mal, eu tenho essa necessidade de não molhar, né, minha roupa e tal. E ela teve que fazer isso. Então, o que mais marcou, né, para ela no dia anterior foi isso, ela estava com essa necessidade de falar sobre isso. Né? Então, eu até, né, nós até já conversamos sobre isso, a gente tem que atender essas necessidades e temos que pensar em soluções juntos. Né? Então, as soluções nunca são simples, porque toda solução tem outras implicações. Né? Então, a gente precisa, mesmo essas mais simples, né? Mesmo essas questões mais simples. Sobre hierarquia plana, né, e como que assim, a necessidade de participar deve ser fomentada, né? Assim, muitas histórias mostram que pessoas, às vezes, que estavam longe, dão uma sugestão, né? Uma sugestão simples. Assim, eu tenho muitas experiências de o aluno da faculdade fez uma pergunta, às vezes a pergunta dele assim, era uma curiosidade genuína, mas é a pergunta que ele faz que vai ajudar na solução do caso. Né? Isso já aconteceu assim, várias vezes. Se a gente não tem um ambiente compassivo, né, a gente não atende essa necessidade do interno de perguntar, de fazer perguntas, de querer participar, e a gente fecha oportunidades, a gente joga para debaixo do tapete a oportunidade, às vezes, de resolver um caso. Né? E, assim, só para a gente ver que isso não acontece só no Odilon, no livro do Compassionomics tem várias histórias assim. Né? Então, tem histórias de... eu poderia lembrar algumas aqui, mas vamos nos deter a uma bem interessante, que é um paciente que chegou, né, com a pior cefaleia da vida dele, veio trazido pela esposa, ele mesmo não queria vir, aí foi medicado, fez a analgesia, fez uma tomografia, a tomografia foi normal, já ia ser liberado. Na verdade, foi liberado. E aí uma técnica de enfermagem chegou, né, para conversar com o médico e ela falou, poxa, curioso, né? Ele te contou? Contou o quê? Que ele falou que estava muito constipado, o intestino muito preso, aí ele teve que fazer muita força para evacuar. E até por isso que ele não queria vir, a esposa, que ele achou que era algo corriqueiro, transitório, que ele fez muita força, e aí veio uma dor, assim, parecendo que tinha explodido uma coisa na cabeça dele. Acontece muito isso, doutor? Né? Dessa pergunta dessa pessoa, quer dizer, ela teve uma necessidade de conversar sobre o caso, talvez de aprender, porque, poxa, será que eu sou constipada? Né? Então, podia ter uma necessidade por trás disso. Eu sou constipada, será que tem de risco de eu também ter essa dor de cabeça? Né? O que eu devo fazer? Então, quer dizer, você tem que ouvir, porque você tem que entender. Se você não ouvir, você não vai entender a necessidade que tem por trás disso.
E aí eu ouvi o médico falou assim, mas ele não me contou isso. Ele falou, pois é, as pessoas são mais inibidas, né, como vocês, que são, né, são aí, né, mais da hierarquia do hospital e tal. E com a gente, às vezes, eles falam coisas que não têm coragem de falar com vocês. Então, de novo, a segurança psicológica, né? E por causa dessa informação, né, o paciente foi chamado de volta, porque a tomografia tinha sido normal, mas podia realmente ser um aneurisma, porque essa história aumenta demais a possibilidade de um aneurisma roto, e realmente ele tinha um aneurisma que tinha tido, né, uma pequena ruptura e já tinha se agravado, e foi bom que ele foi operado a tempo e deu tudo certo. Então, assim, interações nossas no hospital, compartilhando preocupações, compartilhando informações, necessidades, sempre traz o bem para todos, né? Então, como o projeto é sobre construir comunidade de prática, né, e sobre refletir sobre essas questões, eu pensei de trazer essas situações tão corriqueiras, né, do que trazer situações mais complexas, assim, ligadas mais à assistência no hospital. Né? A ideia nossa é essa mesmo, de que todos têm muito a contribuir, né, e que o projeto só vai dar certo se a gente tiver, né, essa adesão e cada um conseguir contagiar outros, né, para a gente promover a liderança compassiva. Então, a gente vai fazer uma sessão de breakout para que as pessoas conversem sobre situações parecidas, né? Então, como o que traz sofrimento, né, e a compaixão é estar atento ao sofrimento, vamos pensar em situações mesmo que a pessoa está enfrentando uma barra, qualquer que seja ela, né? Então, vocês perceberam que, basicamente, é aquilo que perturba, né, aquele dia de uma pessoa que saiu de casa e falou, olha, hoje eu vou trabalhar, eu vou fazer o bem, né, eu vou cuidar dos pacientes, eu vou voltar para casa com a sensação do meu dever cumprido, e alguma coisa acontece, né? Então, vamos pensar em situações que aconteceram e que talvez a gente tenha realmente escutado com fascínio a história dessa pessoa, entender o que estava acontecendo com ela, né? Perceber que aquilo realmente causava sofrimento, que aquilo não era uma coisa corriqueira, isso aí é assim mesmo, sempre foi assim, né? Não tem empatia, e aí sim buscar ajudar de um modo inteligente, e no hospital de um modo inteligente geralmente significa envolver mais pessoas, né? Nunca a gente consegue solucionar. Então, vamos dividir no breakout e participar todo mundo. Quantas pessoas nós temos? 22 pessoas. Então, vamos dividir em grupos de 21 pessoas. Vamos dividir em 7 grupos? Com 3 pessoas. Vou atribuir automaticamente aqui, tá? Tá tudo bem? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Então, acho que nós estamos dentro do tempo, então a proposta seria 10 minutinhos de breakout e aí a gente volta para 20 minutos de discussão, pode ser? Com 3 pessoas. Você quer reforçar o que a gente vai fazer nas salas? Como assim o público é bem variado, né? Eu acho que as experiências são múltiplas e são muito ricas, né? Então, são situações que alguém estava experimentando algo penoso no trabalho, por isso que a gente deu esse exemplo até, né, por exemplo, do vaso sanitário, né? Porque eu acho que a gente não vê essas coisas acontecendo, a gente não vê que o outro sofre porque ele está tentando fazer o melhor e alguma coisa acontece que não deixa ele fazer o melhor. Essa alguma coisa pode ser pacientes difíceis, pode ser um paciente difícil naquele dia, pode ser, né, um evento com equipamento, né? Volta e meia a gente tem problemas com equipamentos. E aí vem uma outra pessoa, nossa, você está muito atrasado, deixa eu te ajudar aqui, né, para você conseguir sair do hospital na hora certa. Então, tem tantas histórias legais que eu acho que deixar livre é melhor do que a gente pensar em cada um discutir casos, né? Então, os exemplos são para motivar isso. Então, vamos pensar numa situação em que a gente não escutou com fascínio, né? A gente não entendeu a dimensão do problema, que ele realmente podia causar sofrimento, a gente não se colocou no lugar da pessoa, porque só nessa terceira etapa, assim, de colocar no lugar, é que a gente vai poder buscar a ajuda para resolver realmente que é a quarta etapa, né? A tendência nossa é burocratizar, né? Falar, faz esse formulário aqui, né? É isso mesmo, então da simpatia, né?
mas de não exercer aqueles 4 passos que terminam com uma ajuda, e essa ajuda, na maioria das vezes, ela é colaborativa, ela nunca vem de uma pessoa só. Está bem claro? Porque eu acho que as situações vão ser as mais variadas na dependência dos grupos. Tá? Então, vou passar aqui o... Acho que eu vou criar menos grupos. Deixa eu ver. Vou criar 5 salas.
Todo mundo de volta? E aí, quem quer comentar o que foi discutido? Vamos abrir o vídeo, gente, para a gente poder conversar. E coloca no modo galeria, que aí vocês conseguem ver todo mundo. E aí, vocês conversaram mais sobre a Ucrânia ou mais sobre histórias do HLB? Quem quer falar? Pode falar sobre a Ucrânia também, não tem problema não. Como faço para colocar no modo galeria, Reginaldo? Ô, Clênis, tudo bem? À direita em cima, tentar visualizar. Aí tem o modo galeria e você vê todo mundo. Aí você vê as pessoas que abriram o vídeo. E aí, quem quer falar primeiro? Ó, eu sinto dizer-lhes que essa dinâmica é o seguinte: quando as pessoas não lembram, é porque a instituição está jogando debaixo do tapete. Porque senão, geralmente, elas devem lembrar: nossa, ontem, chegando no hospital, alguém me parou e falou sobre uma experiência. Falou assim: nossa, ontem eu fiquei muito irritada com isso que aconteceu, né? Mas, isso está acontecendo muito. Né? Talvez a gente nem chegou nesse ponto. Isso acontece mesmo. Ou então, está tudo bem, tá tudo bem. Quem consegue lembrar como é que foram os grupos aí? Com certeza deve ter algumas histórias. Eu sempre sou a que mais falo, morro de vergonha, gente. Vou começar, então, para abrir a porteira. A gente estava discutindo, Reginaldo, sobre uma situação lá do meu setor, do SND. A gente adquiriu alguns carrinhos que são térmicos. E esses carrinhos, eles são bem maiores e muito mais pesados que os carrinhos neutros, né? Os antigos. E isso, assim, causou uma histeria coletiva dentro do setor. As copeiras, elas acharam que estava muito pesado e que não estava conseguindo dirigir, porque realmente o corredor do Odilon, além de ser mais estreito, ele sempre tem algum obstáculo, né? Que dificulta o trânsito do carrinho. E aí, a princípio, que eu achei muito interessante é que, a princípio, a minha reação, elas fizeram uma reunião, né? E bem agressiva, assim, na forma de falar, que elas estavam achando um absurdo, que um carrinho muito pesado, que elas não conseguiam dirigir, e a gente tinha montado algumas estratégias de estacionar o carrinho em cada enfermaria, em cada corredor, e as enfermarias iam sendo atendidas com bandeja, até para facilitar mesmo, não ficar andando pelo corredor. E aí elas falaram que ia acionar o sindicato, que o carrinho era muito pesado, né, que ia ferir a ergonomia delas, enfim, né? E nesse momento desencadeou em mim uma reação que, assim, eu fiquei, assim, além de ter ficado decepcionada, porque é um ganho, é um carrinho caro, né, um ganho para o paciente, um ganho para o setor, elas não estavam entendendo qual que era o objetivo do carrinho e querendo acionar o sindicato, sendo agressiva na forma de concluir lá a reunião delas. E aí eu fui para a sala, falei que a gente ia avaliar, eu ia conversar com a Renata, da engenharia clínica, para ver o que a gente ia fazer, estava até com a intenção de devolver o carrinho. E aí eu fui para a sala e esperei o momento da distribuição, da próxima distribuição, e fui, sem que ela soubesse, fui observar, né? Então, eu fui na clínica médica e fui acho que foi na neurologia. E realmente, assim, sabe, eu olhando de longe, elas não sabiam que eu estava olhando, e eu vi que elas estavam com muita dificuldade em conduzir o carrinho. Então, teve uma que até bateu no extintor, e aí todo mundo querendo ajudar, enfim, né? E aí, assim, eu pensei, gente, realmente tá difícil de conduzir. Aí fui até as meninas, conversei, tentei empurrar o carrinho, vi que era difícil. Eu já tinha feito isso antes, né? Até a Lili me ajudou a empurrar o carrinho, só que ele estava vazio. E aí eu ajudei as meninas nessa distribuição e percebi uma dificuldade enorme, sabe, Reginaldo? Tudo questão de adaptação, e também
alterar algumas questões, né? E aí a gente foi discutindo, a equipe, nós fizemos várias reuniões lá no setor, e eu percebi o envolvimento da equipe na construção de uma solução para isso, sabe? Então, assim, e isso foi fluindo e eu fui percebendo, falando, gente, olha como que elas estão envolvidas e se sentindo na responsabilidade também de que no final dê certo, porque elas entenderam qual que era o objetivo, por que a gente tinha que ter esse carrinho, que era um avanço, né? Que todo hospital queria ter um carrinho desse. E hoje, né, quase todo dia a gente fala sobre as estratégias, né? Como que a gente está mudando o fluxo, e elas trazem fotos, elas montam fluxo na casa delas e trazem isso pronto para a gente. Eu achei assim formidável, sabe? Uhum. E foi uma postura que também partiu da minha reação, né? A reação que eu tive em cima da postura negativa delas no início fez com que todo o cenário mudasse, sabe? Porque eu acho que isso até chegou até o sindicato, mas assim, está fluindo tão bem, eu estou sentindo a equipe tão envolvida, tão parceira, que isso eu ganhei, sabe? Assim, para mim isso já foi uma vitória, sabe? Delas conseguirem entender qual que era o objetivo nosso. Uhum. Bacana, Vanessa. Então, você acha que teve as 4 etapas? Você escutou com fascínio que elas... né? Escutar com fascínio parece esquisito, mas vocês entenderam, né? Assim, é você escutar sem ter preconceito, é a CNV, né? Porque você podia falar, mas que enjoamento, nós temos um Eu melhor fiz isso, eu não escutei com fascínio no início, quase morri quando elas falaram sindicato, Sim. quase morri, meu fígado quase derreteu, quem me conhece sabe como que eu fiquei, mas assim, depois eu comecei a refletir, sabe? E aí e o que eu achei legal é que você falou o seguinte, para eu entender, eu tenho que fazer essa experiência. Então você falou, olha, não basta eu escutar, eu tenho que ir lá. Tem coisas que a gente só entende vendo, fazendo, né? E aí você se colocou no lugar delas e falou, olha, eu no lugar delas também iria ficar incomodada. Então vamos pensar numa ajuda que é uma ação inteligente, que talvez envolva mudança de um processo, né? Envolva alguma forma de adaptação, mas não é simples, né? Eu não consigo resolver isso sozinho. Muito legal, gostei muito do exemplo. A ideia era essa mesmo, a gente promover exemplos mais variados. Mais uma pessoa? Mais um voluntário? Vamos levantar o tapete. Ninguém? Cansado? Ainda tem 7 minutos ainda. Para a gente terminar às 9. Alguém está se sentindo incomodado com essa proposta, assim, de que parece uma crítica ao que a gente faz? Parece... Porque aquela história, assim, nós somos compassivos por natureza, né? Nós somos profissionais de saúde, né? Hoje não tem tradição de gestão participativa, assim, será que a gente precisa estar discutindo isso? Né? E aquela história, a gente achou que a Nath falou, né? Conheço a família da Nath, a Nath é maravilhosa, né? O marido dela é só gente boa. E ela falou, acontecem umas coisas aqui, né? Foi bem vulnerável, né? Colocou o exemplo dela na última. Então, eu acho que assim, a nível institucional, talvez as coisas fiquem até mais difíceis, né? Porque talvez tenha mesmo aquela história da segurança psicológica mesmo, né? Assim, peraí, será que eu falar isso vai ficar parecendo que, né? Aí, na linguagem lá da autora da segurança psicológica, né? Será que eu vou parecer estúpido, intrusivo, né? Encrenca, vou parecer alguma coisa que vou ser julgado? Então, assim, o medo de ser julgado é muito grande. Toda vez que a gente pensa em situações assim, por isso que eu coloquei esses exemplos assim mais neutros, vamos dizer assim, né? Então, assim, tudo, em inúmeras situações, a gente pode ter uma liderança, e a liderança é exatamente isso, né? Eu ouço o que você está falando, né? E aí peraí, não entendi direito, me mostra. Não tem que entender. Não, vamos lá para eu ver, né? Entendeu? Aí depois que entendeu, tem que colocar no lugar da pessoa, senão você não consegue dar o passo seguinte, né? Então, aí vem a ajuda que é complexa, geralmente. E aí, quem mais quer falar? O Reginaldo e turma,
A Nath trouxe um caso onde era um paciente que foi a óbito e era um paciente rotulado como bandido, e na hora de conversar com a família, a residente já tinha manifestado que, tipo assim, morreu, mesmo, tipo assim, tinha que ter morrido mesmo, né? E ela nunca tinha ido, nunca tinha feito parte desse momento de dar notícia e tal. Então, querendo só reduzir um pouco do conto para a gente dar oportunidade para mais gente falar, mas, assim, a importância da pessoa, assim, tipo, não, por um bandido ninguém chora. Não, mas se for teu irmão, aconteceu alguma coisa, ele matou alguém, você vai deixar de gostar? Uma mãe vai deixar de gostar do filho porque ele se tornou um elemento, né, ilegal, entre aspas, aí? Então, assim, e aí na hora que ela foi para poder dar a notícia, a irmã fez o maior escândalo e teve que chamar a guarda, porque ela deu mó show lá na porta do poli, né? E a residente ficou muito tocada com a situação e ela, naquele momento, fazendo, né, o trabalho, exercendo a liderança clínica, que eu falei no sentido do saber, né, do que ela tinha de prática de fazer isso, do que ela carregava de valor para poder transformar aquilo num momento difícil para a família, e que gerou comportamentos que só a compaixão pode traduzir, né, em formas de habilidades, né, para poder agir de forma a transferir essa oportunidade de discutir e de transferir um saber e uma competência e exercer, de fato, uma liderança. E também a gente comentou das dificuldades que a gente tem, às vezes, na relação com a equipe, porque todo dia a gente tem exemplos mesmo, né? E, às vezes, chega uma pessoa e conta uma situação familiar para você, que você fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa está dando conta de trabalhar? Agora eu entendo o que está acontecendo com ela, por que ela está mais aérea, por que ela está tendo dificuldade para vir para o trabalho, que são coisas que você fala, na hora que você se coloca no lugar dela, você tem que ter cuidado para você não adoecer junto, porque as coisas são, às vezes, muito difíceis, né? E isso é um fato que, às vezes, também deixa a gente meio que preservados, né? A gente não aproxima muito, não dá oportunidade para o profissional falar, mas quando ele consegue ter essa oportunidade, que gostei daquela curvinha lá, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E você vai ver, ele não está, ele está lá no máximo do problema, e às vezes como que você ignorou, não percebeu, e às vezes a instituição não dá ouvido mesmo, e não está atenta para isso, né? Então, eu acho que a gente tem isso permanentemente, porque todo mundo está num mundo aí de outras crises, né? E que o trabalho, às vezes, é a oportunidade que ela tem, às vezes, de conversar, de compartilhar uma situação difícil que ela está vivendo, e às vezes a gente não consegue fazer isso da forma que gostaríamos, né? Então, estar atento a isso, né? Eu acho que é um diferencial mesmo da liderança. Muito bom, Ana. Gente, mais algum exemplo? Alguma situação? Vocês acham que esse modelo parece exagerado? Né? Inclusive com essa palavra, né? Ouvir com fascínio, né? Assim, que é a escuta ativa, né? Assim, tem vários nomes, né? Mas é a mesma história de estar presente mesmo para as necessidades das pessoas, né?
Às vezes é muito difícil ouvir com fascínio, às vezes a gente ouve meio com falta de paciência, né? Vamos falar a verdade. Com certeza. Em algumas situações, pega você naquele dia que você está ali, ai meu Deus, aí você tem que para tudo, deixa eu escutar. E às vezes a gente tem um pouco de falta de paciência. É normal, né, Ana? Normal. Eu acrescentaria o comentário da Ana Augusta, às vezes a gente ouve perplexo, né? Não com fascínio, mas perplexo. E a máscara até ajuda um pouco, porque muitas coisas que a gente ouve é de ficar com o queixo caído. A máscara dá uma disfarçada. É verdade, é verdade. Agora, muitas pessoas que trazem coisas absurdas... Oi, perdão. Quem vai falar? Não, pode. Depois eu falo. Não, eu só ia completar, já que a... Pode dizer? Claro. Já que a Ana Augusta falou da questão da impaciência, o Reginaldo já ouviu, porque eu falei na minha sala separada, né? Eu cheguei a dizer que tem dias que eu estou bem intolerante, porque é tanta gente que me para da hora que eu desço no estacionamento até chegar no bloco. Então, esse ouvir com fascínio realmente é um desafio. Vocês desculpem a câmera aí, eu estou no quarto com o abajur aqui, deve estar com a imagem ruim. Sim. Oi, terminei. Mais alguém? O doutor Reginaldo, grupo, eu acho que escutar com fascínio tem umas palavras que realmente, como a gente não está acostumado com elas, acaba que elas realmente vão nos proporcionar um certo estranhamento, né? Mas escutar é com fascínio, né? Porque senão você não pratica a escuta. E para um líder, seja ele um líder formal ou líder informal, para que ele chegue nas outras etapas, né, da liderança, ele tem que ter essa escuta e para que ele possa, de fato, entender, né, conforme as etapas, aí o que está se passando. Porque se eu escuto não escutando, eu não vou apresentar uma solução real para aquele problema. E outra coisa, né, ter empatia significa colocar no lugar do outro, mas também considerar o coletivo do qual eu participo dele. Senão a gente acaba dando uma resposta individual para uma situação que envolve uma coletividade, que envolve um grupo. Isso também é muito importante a gente pensar, né? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu estou me colocando num espaço que é social, em que há socialização, em que há comunicação, né? Então, eu acredito que isso seja fundamental. E ajudar com inteligência, porque para eu ajudar com inteligência, eu tenho que escutar com fascínio, né? E a palavra fascínio, ela não é uma palavra dramática, é uma palavra necessária, né? Então, assim, é lógico que eu, profissionalmente, eu procuro desenvolver essa habilidade, mas ela não tem que ser uma habilidade necessariamente do profissional que trabalha escutando os outros, porque todos nós somos ouvintes, né? No sentido de escutar e estabelecer parâmetros de fascínio para que a gente possa, de fato, exercer uma compreensão e buscar uma solução que seja coletiva, né? Que não vá também ser unicamente como se aquela pessoa vivesse individualmente sozinha. Depois que ela for enfrentar o grupo social que ela está inserida, ela pode também ter dificuldade para esse enfrentamento. Eu vejo dessa forma. Sim. Eu acho que quando uma analogia que eu achei interessante, que quando a gente fala do PDSA, né, ao invés de PDCA, né, o PDCA é o da indústria, né, planejar, fazer, checar, né, e aí fazer os ajustes. Na saúde não, né, saúde é complexo, então é planejar, fazer, estudar. Tem que sentar e olhar os detalhes, porque as coisas são complexas, né. Então, quando a CNV vai para a liderança, né, e nessa ideia de que todos, para um serviço complexo, um hospital funcionar bem, a liderança tem que ser compartilhada. E aí as pessoas têm que ter essa noção, os problemas não são simples. Porque se a gente acha que eles são simples, a gente propõe uma solução simples, no mínimo vai gerar frustração, né? E frustração não é legal. Então, acho que tem que ter essa noção. Eu faço parte de um sistema complexo, saúde é complexa, né? Mas
tem alguém que me escutou, tem alguém que quis entender, e aí eu acho que eu gostei do exemplo, né? Às vezes entender significa ir lá, pegar o carrinho, né? Ir lá fazer alguma coisa, olhar mesmo juntos e tal, e só aí a pessoa fala assim, não, agora eu consigo me colocar no seu lugar. Então a empatia ela vem no terceiro momento dessa liderança. E eu acho que muitas vezes a gente precipita, e a gente acha que a gente entendeu e não lida com o problema de forma empática. A gente lida com o problema como de forma burocrática, de forma administrativa, né? E aí a solução nunca é boa. Então, assim, o que está por trás dessa proposta da liderança compassiva é que nós temos dado muita cabeçada, né, nos sistemas de saúde, porque talvez a gente não tenha o respeito pela complexidade. A gente vê isso até entre as pessoas que começam a trabalhar sem residência, né? Assim, elas não têm esse respeito pela complexidade. Então, acho que é tudo muito fácil, né? Aí, de vez em quando, a gente até perde a paciência, mas aí depois você vai pensar, poxa, essa pessoa teve que trabalhar, não conseguiu passar na residência, tinha dívidas, aí você tem que, peraí, como é que eu posso ajudar? Né? Mas não é fácil, a gente perde a paciência todos os dias, né, Nath? Não tem muito jeito, mas todos nós estamos buscando, né, esse crescimento para a gente trazer a compaixão para o dia a dia, né? E, no caso de uma instituição complexa como o hospital, a liderança compassiva ela agrega a essas estratégias da CNV, né? Que ela traz essa objetividade de que as coisas não são resolvidas assim por mágica, nem entre os profissionais e nem questões ligadas a pacientes, né? Acho que tem muito sofrimento escondido, né? Assim, os grupos Schwartz que estão espalhando pelo mundo, eu mencionei na primeira apresentação, os grupos Schwartz, teve um paciente que teve um câncer que foi muito rápido, 1 ano ele faleceu, e aí ele percebeu que os profissionais de saúde sofriam muito. E aí ele que teve a ideia de criar um advogado, né, esse Schwartz, mas assim, muito compassivo, ele falou, vamos começar a ter rodas de conversa dos profissionais de saúde. E aí os sofrimentos apareciam, né? Então tem essa experiência está acontecendo pelo mundo todo. E uma das falas, né, desse movimento de um dos pacientes, acho que não é do próprio Schwartz, ou é dele mesmo, fiquei na dúvida aqui, é de que a compaixão ela torna o insuportável suportável, né? Então são muitas situações, e eu acho que não são só dos nossos pacientes, são situações às vezes que a gente vive, tem dia que você fala, nossa, que dia difícil, né? E aí às vezes uma conversa legal, alguém que realmente ouve, tá, né? que faz esforço para entender que é complexo, não dá para entender só assim, consegue se colocar no seu lugar, aí sim essa pessoa pode ajudar a buscar uma solução que geralmente é complexa, né? Então é isso. Mais alguém? Acho que vai ser um desafio muito grande, né? Trazer as pessoas, assim, eu esperava um número maior de pessoas, para falar a verdade, eu fiquei um pouquinho triste, assim, de não ter um grupo maior, porque eu acho que a gente tem que se sentir um pouquinho incomodado de conversar essas coisas mesmo, sabe? Eu acho que é para dar uma balançada mesmo e para mostrar que não é uma construção, né, assim, mágica. Então, por isso que a gente está com, né, um projeto de longo prazo, e eu acho que ele vai mexer muito, assim, com o hospital e vai trazer muitas coisas boas. Eu acho que vai, né, esse pertencimento, essa vontade de contribuir, acho que é uma necessidade que todos nós temos e que vai ser atendida assim, à medida que cada um vai engajando e cada um vai participando, tá bom? Gente, então, boa noite. Ninguém mais? Alguma fala, assim, de última hora? Então, muito obrigado aí pela atenção, né? Que, né, sejam sementinhas, que outras pessoas depois se sintam atraídas e que a gente consiga avançar esse ano, que eu acredito, né, que vai ser muito legal. Acho que a gente vai, de vez em quando, vai dar uma sacudida, mas vai ser muito bom. Então, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, 11 horas, né? Boa noite, pessoal. Amanhã, 11 horas. Até amanhã, 11 horas. Não percam.